Olá a todos, eu sou o Marcelo Prim, atualmente eu sou gerente executivo do Senai, Departamento Nacional, e eu vim aqui primeiro agradecer o convite de estar aqui no Festival Inova Klabin, uma honra representar o Senai nesse evento tão bacana e agradecer pela oportunidade de conversar com vocês. Eu vou trazer uma temática que está na cabeça de todos nós, né? Que é como a gente navega nesse mar de incertezas e como é que a gente aproveita as oportunidades que são colocadas à nossa frente. Então, vou falar um pouco da experiência do Senai nesse último ano de pandemia, como a gente navegou nesse mar de incertezas e como a gente está vendo o futuro. Então, o que a gente está observando, né, olhando um cenário macroeconômico convergindo para o nosso dia a dia, é um movimento de desglobalização. A gente ficou muito dependente de insumos globais no primeiro momento da pandemia, né? Faltaram insumos para a produção de álcool em gel, para a produção de máscaras, até respiradores faltaram na primeira onda. Isso trouxe um alerta para os países e para as indústrias de que é necessário a gente não depender tanto, né, da China, por exemplo, e tentar distribuir mais as cadeias globais de fornecimento, as cadeias globais de inovação. Então, iniciou-se um movimento de desglobalização por conta da pandemia causada pelo novo coronavírus. E nos atingiu. E atingiu de todas as maneiras, né? A indústria teve um grande impacto por conta exatamente dessa preocupação de manter ou não manter a sua produção na China. Isso passou por toda a cadeia de fornecimento e alguns países criaram um alerta de que existia aí uma potencial oportunidade de capturar uma parcela dessa produção que estava muito concentrada na China. E vejam só, muitas empresas iniciaram um processo de pivotar, ou seja, de transformar o seu processo produtivo. Então, quem fabricava camiseta viu uma oportunidade para produzir máscaras. Quem produzia um determinado insumo químico começou a produzir espessantes para álcool em gel e assim por diante. Então, a gente observou um movimento global de reconversão industrial, né? Pivotar a produção para, número um, atender uma nova demanda que não estava estabelecida antes, e número dois, para manter a empresa viva, é importante, né? Para esse momento tão crítico, manter os empregos. Né? E a gente viu algo muito interessante, que as empresas começaram a trabalhar de uma maneira aberta, num nível sem precedentes. Então, novas parcerias foram desenvolvidas, um nível de colaboração nunca antes observado, abraçando novas parcerias, e a urgência levando um olhar, né, de olhar para o futuro. Né? Então, isso é bem interessante. Foi exatamente o momento em que a gente revitalizou o termo inovação aberta. E mesmo que, num primeiro momento, haja uma redução de intenções de compra, isso se restabelece logo após as ondas, né? O pico das ondas da pandemia. Então, a gente observou, por exemplo, entre a primeira e a segunda onda, né, no final da primeira onda, uma corrida às compras na Ásia como um todo, né, como uma forma de compensação pelo tempo que as pessoas ficaram dentro de casa. Né? Então, houve uma recuperação, houve uma rápida recuperação, então, da economia chinesa. Né, ela fez praticamente um V, né, logo após a primeira onda. Então, há um otimismo, né, de que, uma vez controlada a pandemia, haverá um crescimento rápido da economia. Então, é importante, por isso, estarmos prontos. E, falando em estarmos prontos, uma questão que foi muito acelerada foi perdão, a transformação digital de nossas empresas. Eu digo até por mim, Senai se reinventou na questão da transformação digital. A gente acelerou planos de 5 anos, a gente fez em 5 meses. E quem acabou decidindo isso para a gente, claro que passa por comitês de governança e decisões da presidência e da diretoria, mas quem foi determinante foi o vírus. Né? Esse novo vírus acelerou as transformações digitais
da indústria, do comércio, dos principais serviços que nos atendem, né? E a gente teve que se reinventar, né? Eu estou aqui em casa agora, falando com vocês. Eu acredito que vocês, quando estiverem assistindo, também estarão em suas casas. Estamos todos trabalhando. Quem nos reinventou foi uma demanda causada pela pandemia da Covid-19. E isso é só o começo, né? Há quem diga que a Covid, o vírus, o novo coronavírus, é de fato já um efeito do aquecimento global. Quando a gente fala de aquecimento global, a primeira coisa que as pessoas pensam é de alteração climática ou de aumento de temperatura. Ninguém imaginava que fosse um vírus que fosse se manifestar. Isso se dá por quê? Porque o homem explora a natureza de maneira desenfreada e encontrou um novo vírus. E esse vírus a gente não estava pronto para ele. Então isso virou uma pandemia. Mas certamente, se continuarmos nesse ritmo de exploração da biodiversidade, dos recursos naturais, novos impactos além das alterações climáticas virão e serão ondas muito maiores do que estamos vivendo hoje, infelizmente. Então, mais e maiores problemas virão à frente e a gente precisa se preparar para esse futuro. Vejam só, relacionado aqui à escassez de recursos, né? A gente vai precisar, em 2030, 50% a mais de energia, 40% a mais de água e 35% mais comida, né? Comparado com o que temos hoje. Vejam só que a gente vai ter uma população de mais de 8 bilhões de pessoas e isso vai trazer um novo patamar do qual ainda não estamos preparados. Isso vai criar um impacto muito grande na natureza, maior do que a gente tem hoje. Então, paraísos, né, onde surfistas vão aproveitar ondas paradisíacas em lugares completamente isolados, hoje são ambientes onde se encontra muito lixo. Então, a gente tem a poluição, o uso dos recursos realmente como um problema que precisa ser combatido. E como é que a gente navega, então, nesse cenário com tanta incerteza? O ponto fundamental aqui é inovação. Inovação é a grande resposta, né? A gente tem aqui, então, trabalhado em um ambiente de muita incerteza, no que a gente chama de presente estendido. Então, o que significa isso? É pensar hoje em futuros possíveis. A gente precisa observar sinais de um futuro que já está acontecendo e projetar cenários de futuros que a gente queira construir ou que a gente queira evitar. E aí, para desenvolver esses futuros que a gente quer construir ou evitar aqueles que a gente não gostaria de viver, a inovação é o elemento chave. A gente precisa fazer experimentos e não imaginação, experimentos de inovação para construir o caminho, para pavimentar esse caminho até os futuros desejáveis. A gente quer um futuro onde os recursos naturais sejam recuperados, onde não existam novas pandemias, onde nossos filhos e filhas tenham condição plena de viver sua vida e sejam felizes. É isso, né? Em suma, o que todos nós queremos. Então, a gente precisa se utilizar de técnicas de projeção do futuro, que a gente chama de futurismo, ou estudos de foresight, escolher futuros e, através da inovação, pavimentar esse caminho. E o que a gente observa? O pessoal fala muito de robusto. A gente precisa se manter aqui resiliente, robusto nesse momento tão difícil. Robusto significa manter quem somos dentro de um cofre enquanto esse momento não passa, né? Quando a pandemia acabar, abre-se o cofre, vamos para fora e vamos viver a vida, vamos retomar quem éramos há um ano atrás. Na verdade, a provocação que eu faço a vocês hoje aqui é que nós precisamos nos reinventar. A gente precisa ser que nem o vírus, a gente precisa mudar o nosso DNA de acordo com o ambiente e nos adequarmos a essa nova condição. A gente precisa abraçar as incertezas para tirar o melhor benefício da situação que foi colocada a nós. Então, a gente precisa ser antifrágil, é o termo que o pessoal está utilizando, tirar o máximo de benefício ao nos reinventarmos. A gente precisa abraçar incertezas e não viver um pós-normal. A gente precisa pensar um novo futuro. A gente precisa pensar em um novo
uma nova sociedade, um novo padrão de consumo e uma nova indústria. E para isso já havia um movimento muito interessante que era a quarta revolução industrial, cunhada, né, pelo Klaus Schwab, muito inspirado na indústria 4.0, cunhada pelos alemães, perdão, e os alemães trouxeram exatamente a convergência do mundo físico com o digital. Isso é a indústria 4.0. O que o Klaus Schwab trouxe é uma nova camada que é biológica, né? A gente trata aqui de neurotecnologia, biologia sintética, impressão de tecidos, trabalho de edição genética, entre outras questões, uma camada adicional às questões digitais e físicas. Então, essas habilidades, essas competências serão essenciais para trabalhar em grandes missões. Serão necessárias definir missões que serão orientadoras dos nossos trabalhos de inovação. Então, um grande problema será a gente limpar os oceanos. Hoje em dia, os oceanos estão depredados. A gente teve já, em exaustão, mais de 90% dos estoques vivos de peixes foram já pescados, né? E os oceanos estão se tornando ambientes desérticos, né? A gente tem cada vez menos peixe no oceano e a gente precisa limpá-lo do plástico que a gente jogou lá, né? Então, esse é um grande problema que a sociedade terá que resolver e a gente tem que orientar a inovação para resolver. Então, a indústria química, a inovação social, a biotecnologia, a condição de saúde humana, tudo isso tem que apontar, de alguma maneira, a reduzir um oceano, a reduzir plásticos, por exemplo, no oceano. Essa é uma orientação para a inovação. Então, como a gente vê o futuro? A gente vê o futuro onde grandes empresas como a Klabin colaboram com pequenas e médias empresas, com startups, com centros de pesquisa e inovação, como o do Senai, e em grandes orientações para resolver problemas da humanidade, da nossa sociedade, em verdadeiras missões, desenvolver projetos de P&D e, através desses projetos, a gente vai criar as competências do futuro. O que é isso, né? Muita gente me pergunta, Prim, qual será o emprego do futuro? Ninguém sabe, né? O que o pessoal fala é o que a gente está observando agora, cientista de dados, né? Que trabalha com inteligência artificial, mas ninguém sabe o que vai acontecer daqui a 5, 10 anos. Isso a gente vai construir através da inovação. Então, a inovação é, na verdade, um caminho para nos reinventarmos e construir esses cenários futuros. A gente vai construir o nosso emprego do futuro, esse daqui a 10 anos, que os nossos filhos vão estar começando a ocupar, né? Então, eu vou trazer aqui alguns cases do que a gente fez para resolver uma missão, que foi combater a Covid, né, nesse último ano. E a gente lançou uma chamada conjunta do Senai com a Embrapi e a BDI, onde a gente, então, lançou 30 milhões de reais, a gente acabou empenhando 29 milhões, em 34 projetos. Desses 34 projetos, a gente separou em 4 grandes iniciativas. Uma foi para fazer manutenção de respiradores, outra para apoiar a indústria brasileira a substituir peças importadas para produzir mais respiradores. A gente também criou uma iniciativa de produção de equipamentos de proteção individual, a gente chamou de Mais Prevenção, e a gente também criou uma iniciativa chamada de Mais Diagnósticos. É muito interessante que a Klabin participou disso, né? A Klabin teve aqui um trabalho de desenvolvimento de novos compósitos para EPIs. Então, vocês são parte dessa história, né? Fizemos aqui, numa parceria, Senai, SESI e a Klabin, um trabalho muito bacana, né? Então, aqui só um apanhado geral. A gente lançou 20 pontos de manutenção. O Senai, aí no Paraná, tinha em Curitiba exatamente esse trabalho também, compondo aí um dos 40 pontos. Mais de 700 pessoas voluntárias, não só do Senai, mas grande parte da indústria, né? Meio a meio. A gente trabalhou juntos aqui na manutenção de respiradores que estavam quebrados no sistema de saúde. A gente recebeu mais de 4 mil respiradores e a gente devolveu 2.516 respiradores de volta para os hospitais para apoiar as equipes de enfermeiros e médicos a salvar vidas. A gente estima que cada respirador
que foi consertado, está ajudando a salvar, em média, 10 vidas. Então, a gente está falando aqui de 25 mil vidas que foram impactadas com o apoio do Senai em parceria com a indústria, né? Então, é algo que dá muito orgulho para a gente. A gente vê o impacto de quando um trabalho de tecnologia e de inovação orientado a uma missão, como inovação é um investimento que se reverte em benefícios sociais. Investimentos em inovação não são gastos. Investimentos em inovação têm que serem vistos como investimento direto na qualidade de vida das pessoas. Isso aqui é um exemplo, né? Outro exemplo, a gente apoiou empresas nacionais a substituírem insumos e peças importadas que impediram a fabricação de ventiladores aqui no Brasil, e a gente conseguiu multiplicar por mais de 20 vezes a capacidade produtiva dessas empresas, de tal maneira que elas conseguem hoje, juntas, produzir e entregar para o governo, para o sistema de saúde, mais de 4 mil respiradores por mês. Hoje a capacidade juntas dessas 5 empresas. Esse é um trabalho também que nos deu muito orgulho. E a gente trabalhou aqui também em uma frente que a gente chama de mais diagnósticos. Então, aqui tem um trabalho espetacular do Senai do Paraná, junto com uma startup. Eles desenvolveram um kit de testes rápidos e apoiaram essa empresa a escalonar a produção e fizeram mais de 1 milhão de testes rápidos, esses de farmácia, sorológico, com internet das coisas, com Big Data, com inteligência artificial. Eles conseguiram, e junto com o SESI, né, esses testes foram disponibilizados para a sociedade brasileira, principalmente para trabalhadores da indústria, onde a gente fez um retorno à produção depois da primeira onda, um retorno à indústria de maneira segura. Quem entrou na indústria foi testado pelo SESI, né, por meio dessa solução, e a gente evitou, então, que as pessoas se contaminassem na indústria. Foi uma operação segura e responsável. Isso tudo com também nacionalização de insumos importados. E a gente está fazendo P&D em biotecnologia aplicada à saúde. A gente também desenvolveu uma nova rede de laboratórios de biologia molecular que fazem esses testes PCR, né? Então, a gente implementou 9 laboratórios e a nossa produção hoje já está em quase 4 mil testes dia que a gente colocou também a serviço da indústria e do sistema de saúde. E a gente também fez um trabalho de triagem remota muito interessante, com inteligência artificial aplicada em campo, com câmeras apontando para ambientes com muita gente, apontando a probabilidade de algumas delas estarem com a temperatura fora do padrão, né? Então, aqui está a rede de biologia molecular que foi implementada com essa capacidade de testes que eu já mencionei. E a gente também, junto com a indústria, foram 389 empresas industriais parceiras, junto com o Senai, a gente produziu praticamente 60 milhões de equipamentos de proteção individual. 60 milhões. Isso tudo foi produzido e doado para a sociedade e para o sistema de saúde. É um grande trabalho. A indústria brasileira deu a resposta com o apoio do Senai e do SESI, né? É algo também que nos enche de orgulho. Aqui está o mapa, né, de o que foi produzido aonde. Então, foram 389 indústrias parceiras nesse processo. A gente produziu desde face shield, álcool antisséptico, glicerinado, em gel e líquido, máscaras cirúrgicas, máscara de uso comum, vestimentos hospitalares e luvas, né? Um trabalho bem interessante também. E a gente foi reconhecido. Pela primeira vez, o Senai entrou numa lista de reconhecimento não só pela sua área de educação, do qual a gente já é internacionalmente reconhecido e premiado, mas pela primeira vez o Senai e a indústria brasileira foram reconhecidos nesse esforço pela Forbes como a 8ª iniciativa entre as 100 maiores do Brasil de apoio ao combate à Covid. Então, algo que nos enche de orgulho, mas aqui eu estou querendo ilustrar para vocês o quanto que, quando a gente trabalha em cima de uma missão, uma inovação orientada a uma missão, resolver um problema sério da sociedade, como a gente consegue dar respostas rápidas e de alto impacto com alto reconhecimento. Então, este é o rumo a ser adotado, a inovação em tempos de incertezas orientadas a grandes missões. Só assim a gente vai transformar o nosso país, no nosso mundo, no mundo triste, no mundo feliz, né? Para nós e para os nossos filhos e netos, enfim, né?
Então, a inovação, ela é, de fato, um investimento que se reverte em benefícios sociais. A gente tem um caminho para reverter o esgotamento dos recursos naturais e recuperar a nossa biodiversidade, a nossa alegria, né, de viver também, né? Com a vacina, sairemos dessa, e aí a gente tem que confiar que aprenderemos, né, que precisamos investir mais em inovação, e o Senai nacional, o Senai do Paraná, estão à disposição para continuar essa jornada que já traçamos juntos, né? O Senai do Paraná, o Senai Nacional são grandes parceiros da Klabin e vice-versa, uma jornada já de médio e longo prazo, e a gente precisa continuar caminhando juntos em missões cada vez mais impactantes para transformar o nosso mundo num lugar melhor. Obrigado a todos, eu fico à disposição, aí está o meu contato, e novamente agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês sobre um assunto tão importante que é a qualidade de nossa vida e da nossa morada, que é o nosso planeta Terra, e de inovação como um meio para chegar lá. Obrigado, um grande abraço a todos.